Fala galera, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Sou eu, pastor Ademir, de volta para mais um vídeo que você vai gostar. É mais um vídeo, reflexão, na verdade. Não vai ser um vídeo de reação, porque o vídeo que eu vou mostrar aqui, um trechinho, é muito comprido, é muito longo, tem mais de 1 hora. Acho que tem 1 hora mais ou menos, né? Ou mais um pouquinho. Aí não vale a pena eu fazer um vídeo assim tão grande, certo? Mas eu vou só colocar o início do vídeo, porque é o suficiente para vocês entenderem qual é o caminho, né? Que as pessoas do vídeo, né? Ou então a líder daquela comunidade está seguindo nesse sentido que ela está ensinando, tá? É uma declaração aí da líder da Igreja Pentecostal Deus é Amor, certo? Então, antes de qualquer outra coisa, eu não estou fazendo um vídeo para simplesmente criticar a instituição, tá? Então, meu respeito à instituição, beleza? Mas é claro que a fala de sua líder, não é? Ela tem alguns princípios que realmente nos fazem refletir e principalmente observar que não são princípios bíblicos, tá? São opiniões pessoais, são tradições humanas e que são colocadas nesse sentido para se tornarem lei na igreja, tá? Alguém poderia dizer bem assim, mas aí a maneira como eles fazem, ok, tudo bem. Eles resolveram fazer assim, eles têm a liberdade para fazer. Mas não se esqueçam que, como eles são cristãos, então eles usam o mesmo material que nós, que é a Bíblia, né? A mesma matéria-prima que nós, que é a Bíblia. Tá? E se eles estão falando da Bíblia, nós podemos e até devemos observar, ouvir e até refutar quando aquilo não é fruto de uma interpretação correta da Bíblia. Tá? Então, eu só queria ler um texto antes para vocês. Deixa eu ver aqui o texto. 1 de João, capítulo 4, texto que todos conhecem, versículo 1. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, não é? Em uma outra tradução, que eu achei bem interessante, eu acho que essa tradução é bem, digamos assim, quase uma paráfrase talvez, mas ainda não chega a esse nível, mas ficou boa, né? Eu acho que deu para poder apresentar corretamente o sentido das palavras de João aqui. Ele fala, queridos amigos, não deem crédito a todos os que dizem que são inspirados por Deus. Eu acho que isso aí ficou muito bom. Isso corresponde bem ao sentido, ao que João estava ensinando, não é, para a igreja. Ao contrário, ponham-nos à prova e verifiquem se o espírito que eles têm é mesmo de Deus ou não, pois muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Tá? Então, nós podemos fazer vários vídeos e analisar várias outras questões usando esse texto aqui. Mas o que eu quero fazer é justamente observar, né, com vocês aqui essa pequena fala introdutória dessa presidente, não é, da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Só para vocês analisarem. Então, vamos ouvir primeiro. A nossa intenção não é ofender, machucar a quem quer que seja, e sim esclarecer nossa posição. Agora, a palavra com a nossa presidente mundial, Irene Miranda. A paz de Jesus Cristo seja com todos vocês. Como a Débora falou, nós estamos aqui para tirar umas dúvidas e pôr a nossa posição, o que pensamos e como queremos que seja. Muitas pessoas... Olha, talvez alguém poderia pensar assim, o senhor pausou agora para comentar isso, né? Como nós queremos que seja. Não seria se antecipar demais, né? Ser muito precoce em julgar alguma coisa? Não, porque eu vou deixar o link desse vídeo todinho para vocês, tá aqui na descrição, então pode acompanhar todo o vídeo, mas vocês vão perceber que essa frase, essa fala, não é? Como nós queremos que seja, ela faz sentido dentro desse contexto, porque realmente o que foi dito aí e o que representa, por exemplo, a prática e também dogma dessa instituição cristã, religiosa, né? Não corresponde realmente a interpretações bíblicas e práticas realmente bíblicas, não é? Mas apenas a aplicação e até a imposição também de tradições que eles criaram,
tá? Então, o foco aqui realmente não é o que a Escritura ensina, mas aquilo que eles querem que seja. Isso é fato. Então, observem. Estão magoadas, decepcionadas comigo e com a diretoria. Mas, como Paulo falou um dia, importa mais agradar a Deus do que aos homens. O pastor Marco vai ler para a gente esse versículo. Gálatas 1:10 diz assim: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Nós, pelo amor que nós temos aos irmãos, à juventude, nós não agiríamos, não diríamos nada, deixaríamos o barco correr, mas Deus não quer assim. E eu sei que muitas pessoas estão tristes, mas o Senhor vai alegrar o seu coração quando você entender o que Deus quer de nós. Antes de tudo, eu quero falar sobre a diferença entre doutrina e costume. Não é, Débora? Sim, doutrina é uma coisa bem diferente. Ela é para sempre, é para qualquer lugar, para qualquer tempo. Ela é imutável. A doutrina serve para qualquer pessoa, em qualquer época, ou país, ou idade da pessoa. E costume, apesar de a doutrina e o costume andarem paralelos, muitas vezes um parece que é doutrina, o outro já pensa que aquilo é um costume. Então, mais um costume, quando é praticado por muitos anos, nossa igreja tem 60 anos, graças a Deus, ele se torna uma doutrina, porque tantos anos praticando, obedecendo aquele costume da nossa igreja, então se torna como uma doutrina. Acho que é o suficiente, tá? Deixa eu parar por aqui para comentar com vocês, né? Nós lemos o texto de 1 João, capítulo 4, para provarmos, não é, os espíritos, então verificarmos se as pessoas que falam que são inspiradas por Deus ou estão trazendo uma mensagem de Deus, realmente estão falando da parte de Deus, não é? Ou de si mesmas, por exemplo. O que nós podemos observar aqui é que a fala, ela não é vinda de Deus porque não corresponde à sua palavra, tá? Eu só deixei esse início para vocês entenderem, mas vocês podem acompanhar todo o vídeo e vão perceber o seguinte, né? Que, por exemplo, vai ser dito aí que discordam, não é? E não veem como algo de Deus, por exemplo, mulheres usarem calça porque é uma coisa de homens. Calça é roupa de homem, não é roupa de mulher. Não é? Isso, às vezes, faz pensar que essa pessoa ou essa comunidade parou no tempo, né? Porque é claro que nós não temos que ser pessoas que abraçam, digamos assim, a modernidade sem filtros, de forma nenhuma. Mas hoje existe a opção de calça para mulheres. Né? E isso aí é uma questão muito particular. E cada comunidade, cada cristão deve ter maturidade para não escandalizar a partir disso. Porque tem calça, não é? Então não vou nem entrar nesse assunto, mas foi dito isso, não é? Que usar calça, mulher não pode. Não é? Foi colocado também regras nesse sentido de o tipo de cabelo da mulher, né? Se uma mulher pode usar o cabelo, não é para cortar cabelo, o cabelo tem que ser crescido, não é? Pode usar um coque, amarrar o cabelo, soltar, mas não pode deixar o cabelo, não pode cortar o cabelo, não é? Usar nenhum tipo de corte um pouco mais moderno no cabelo, porque no fim isso acaba sendo pecado. Eu digo isso por quê? Porque
o uso e costume, né? Usos e costumes, ou então a tradição que eles estabeleceram está caminhando paralela à escritura. Foi o que a senhora disse aí. Então o que acontece? Então, até mesmo a questão do cabelo, se a mulher tiver o cabelo grisalho, for um pouco mais velha, mais de 40 anos, também não deve deixar o cabelo solto, porque não é bonito nem elegante o cabelo de uma mulher assim, dessa idade, estar solto, balançando para um lado para o outro. Vamos percebendo aqui as argumentações, não é? Também foi criticada a questão de barba, não é? Porque diz que, criticando, por exemplo, a questão dos jovens da comunidade que estão querendo usar barba, meio que copiando a classe artística, né? E eles não têm nada de bom para oferecer para nossa juventude, eles não são referencial para nós. Estão criticando barba, então eu tô ferrado. Né? Porque até falou sobre barba de 3 dias, a minha tem mais de 3 dias, viu? E eu estou cultivando isso aqui. O que acontece? Então, no geral, tá? Vocês vão observar eles reafirmando os costumes que já são próprios dessa Igreja Pentecostal Deus é Amor, que quem já é evangélico há mais tempo conhece muito bem a sua prática, sabe do seu rigor. Eu lembro de anos atrás, muitos anos atrás, quando ainda adolescente, eu conheci outros jovens que faziam parte dessa comunidade. Eles de fato não tinham barba, não eram bem alinhados, não é, em termos de roupa, esse tipo de coisa. E eu não vejo problema se a pessoa ela gosta, não é, de se vestir assim, de social. A mulher prefere só usar saia, ou então o cabelo comprido, não há problema, né? Se é um gosto pessoal do indivíduo, tá tranquilo. O que é estranho aqui é que eles colocam realmente o costume deles paralelo à sã doutrina. Veja que eles fazem aí a distinção entre o que é doutrina como sendo algo que é para sempre, não é? Que é imutável. Mas, ao mesmo tempo, a senhora que é diretora, digamos assim, é a líder, ela diz que os costumes, depois de muito tempo, não é, sendo praticados, tornam-se doutrinas, ou então ficam paralelos iguais às doutrinas. E aí reitero dizendo que nós já praticamos isso há 60 anos. Aí você para pensar, não é? Você vai levar em consideração a antiguidade. 60 anos, já estamos praticando isso há 60 anos. A questão não é se a Bíblia ensina ou não, se é uma interpretação correta da Bíblia ou não. A questão é que nós praticamos assim há 60 anos, então tem que continuar desse jeito. Tenta imaginar o que eu, como um reformado, que subscrevo documentos que já têm praticamente 500 anos, não é? Vou pensar sobre isso, numa comunidade que tem 60 anos. Agora, mais ainda, tenta imaginar os católicos romanos, não é? Com a tradição milenar, ou os católicos ortodoxos. Eu acho que todas as comunidades que são tradicionais, antigas, não é? Dando ênfase aos católicos romanos e ortodoxos, vai olhar para isso, para uma delegação como essa, e vai pensar bem assim: tá tirando, mano? Porque, entenda, se é a questão da antiguidade, se é porque é feito assim já há muito tempo, não é? Então, todos deveriam, por uma lógica estabelecida por essa senhora, voltar para a Igreja Católica Romana ou para a Igreja Ortodoxa. Entende? Se a questão for simplesmente a antiguidade, se a questão for simplesmente a tradição que foi estabelecida ou desenvolvida naquela instituição, todos deveriam voltar para a Igreja Católica Romana. Ou a Igreja Ortodoxa. Não é? Porque, realmente, quando você fala de antiguidade, não é? Em termos de cristianismo, é o que nós temos de mais antigo. Tá? São tradições milenares. Então, não tem como negar isso aí. O problema é que esse pensamento não é, realmente combina muito com o pensamento da Igreja Católica Romana de colocar a tradição em um patamar tão elevado assim, ao ponto de ficar paralelo à Escritura. Então, se vocês forem notar bem as declarações dessa senhora, essas declarações, elas realmente colocam o costume de sua comunidade local, que é a tradição de sua comunidade local, como sendo de igual valor ao da palavra de Deus. Não é doutrina, mas tornou-se doutrina e, portanto, não pode ser alterado. E a preocupação é uma reflexão para vocês, tá, que estão aqui. Vocês não acham que isso é colocar um jugo, não é, desnecessário, impor regras de homens sobre as pessoas?
Eu não estou dizendo que a igreja ela não tenha tradição. Não, isso não faz sentido, não é? Nós não somos revolucionários, então nós amamos as tradições, sim. Só que as tradições, elas precisam ser coerentes. As tradições da igreja, elas precisam ser coerentes. Elas precisam estar alinhadas com a Escritura Sagrada. Entende? Se as tradições estão fora, estão em contradição com a santa palavra de Deus, então essas tradições não são tradições boas para a igreja. São usos e costumes, são tradições que no fim vão estabelecer práticas e regras para as pessoas, não é? E constrangê-las à obediência quando aquilo não é palavra de Deus. Então é um perigo isso aí. É para vocês perceberem que tradição é uma bênção, é a nossa identidade, mas precisamos tomar cuidado, tá bom? Para não nos esquecermos de que a Escritura Sagrada é a palavra de Deus, inspirada e autoritativa, tá? Por isso, lendo mais uma vez o texto de João, não é? Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, não é? Ou, na outra tradução, queridos amigos, não deem crédito a todos os que dizem que são inspirados por Deus. Ao contrário, ponham-nos à prova e verifiquem se o Espírito que eles têm é mesmo de Deus ou não, pois muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, já desde aquela época, não é, quando os apóstolos estavam pregando ainda, houve esse alerta: tomem cuidado. Tomem cuidado com aquilo que as pessoas dizem. Não fiquem dando crédito a tudo. E digamos assim que o povo cristão hoje é muito vulnerável, né? No nosso contexto brasileiro, infelizmente, bastante místico, muito misturado, não é? As pessoas são muito vulneráveis a espiritualismos e acabam dando crédito a tudo, sem pensar bem, sem analisar à luz da palavra de Deus. Então fica a reflexão para você, o que você acha sobre isso, não é? Sobre colocar as tradições locais no mesmo patamar da Escritura. O que você pensa sobre isso? Deixa aí suas opiniões, beleza? Ah, é claro, você chegou agora, curtiu o vídeo, dá o seu joinha aí, tá bom? Recomenda para todo mundo que você conhece, porque tem muito conteúdo aqui no canal. Pessoal, olha, tem playlists muito legais aqui, ó. Tem playlist do Catecismo de Heidelberg e tem uma playlist completa agora, que eu terminei ontem, não é? De adoração reformada. Quer saber como que é um culto bíblico reformado? Assista toda essa playlist. Então recomenda aí, beleza? Se inscreve no canal. Valeu, Deus abençoe e até o próximo vídeo.